E aí? Vamos começar com uma daquelas perguntas que, olha, deixam muita gente com a pulga atrás da orelha. O certo é amo-te ou te amo? Parece simples, né? Mas essa é uma daquelas dúvidas clássicas do nosso português. A boa notícia é que a gente vai desvendar isso de uma vez por todas. E olha, a resposta talvez não seja bem o que se espera. Pois é, olha só que interessante. As duas formas estão corretas. Perfeitamente corretas. A questão aqui não é de certo ou errado, mas sim de entender a lógica, o sistema que faz o pronome ter pular de um lado para o outro do verbo. E é exatamente essa lógica que a gente vai explorar junto agora. Bom, o nome técnico para esse assunto todo é colocação pronominal. Eu sei, parece o nome de matéria de prova, né? Mas calma, não precisa se assustar. O nosso objetivo aqui não é decorar regras, mas sim entender a lógica por trás delas. A ideia é que no final, tudo isso faça muito mais sentido naturalmente. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver as 3 posições que o pronome pode ocupar. Depois, vamos mergulhar na tal da próclise, que eu gosto de chamar de força da atração. Em seguida, a gente entende a ênclise, que é a posição padrão. E, para fechar, vamos dar uma olhada em alguns casos especiais e na evolução da língua. Vamos lá. Ok, vamos começar pela base de tudo. Antes de entrar em qualquer regra, a gente precisa saber onde, afinal, um pronome pode morar perto de um verbo. São só 3 lugares possíveis. Conhecer essas 3 casinhas é o primeiro passo fundamental. E são estas aqui: a próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo, a ênclise, quando ele vem depois, e a mesóclise, que é a mais diferentona, né? Onde o pronome fica literalmente no meio do verbo. Vamos ver cada uma delas com um exemplo para ficar bem claro. Começando pela próclise. É bem simples. O pronome se posiciona antes do verbo. Olha o exemplo. Não te amo. O T veio antes de amo. Fácil, né? Vamos guardar essa ideia. Agora, a ênclise. Aqui a lógica se inverte. O pronome vai para depois do verbo e, detalhe, ele fica ligado por um hífen. Amo-te. Já dá para sentir a diferença na sonoridade, né? A posição do pronome muda tudo. E para fechar as 3 posições, a mesóclise. Essa aqui a gente quase não usa falando no dia a dia, né? É bem mais formal, coisa da norma culta mesmo. O pronome é colocado no meio do verbo, cortando ele. Amar-te-ei. Soa até meio poético, vamos combinar. Certo, agora que a gente já conhece os 3 lugares possíveis, vamos entender a regra de ouro. A próclise, ou seja, colocar o pronome antes do verbo, acontece por causa de uma força bem poderosa. A gente vai chamar de força de atração. E aqui está o grande pulo do gato para entender tudo isso. Pensa assim, algumas palavras na língua portuguesa funcionam como se fossem ímãs, verdadeiros ímãs gramaticais. Quando um desses ímãs aparece na frase, ele tem uma força tão grande que puxa o pronome para perto dele. E aí não tem jeito, o pronome tem que ficar antes do verbo. É a regra mais importante. Tá, mas que palavras são esses ímãs? Bom, são várias. Pense em palavras com sentido negativo, tipo não, nunca, jamais. Advérbios também, como aqui, sempre. E também aqueles pronomes indefinidos, tipo alguém, tudo. Ou os interrogativos, como quem e qual. Todas essas palavrinhas têm esse poder de atração. E não para por aí, não. A lista é grandinha. Conjunções que ligam uma oração na outra, sabe? Também funcionam como ímãs. Até o tipo de frase pode ser um fator de atração. Uma frase exclamativa, por exemplo. Ou aquelas que expressam um desejo, tipo que Deus o ajude. Nesses casos, a entonação, a intenção da frase já puxa o pronome para antes do verbo. O contexto manda muito. Beleza, a gente já entendeu a força dos ímãs, mas e quando não tem nenhum ímã por perto? O que acontece? Bom, aí a gente entra na ênclise. Pensa nela como a posição padrão, a configuração de fábrica da frase. Então, quando é que a gente usa a ênclise? O caso mais comum é quando o verbo está lá no comecinho da frase. Não tem nenhuma palavra antes dele para puxar o pronome, então ele vai para depois. Outro caso clássico é no imperativo afirmativo, quando se dá uma ordem, sabe? Sente-se, por favor. E também depois de uma pausa, tipo uma vírgula. A lógica é a mesma. Se não tem ímã por perto, o pronome vai para depois do verbo. E aqui a gente tem um resumo perfeito dessa nossa lógica. De um lado, a próclise, apareceu um ímã antes do verbo, ele puxa o pronome. Eu não te vi. O não é o ímã. Do outro lado, a ênclise. Não tem ímã por perto, o verbo começa a frase, então o pronome vai para depois. Vi-te na rua.
É basicamente isso. Tem atração ou não tem atração? Muito bem, agora vamos dar uma olhada nos casos mais específicos. E isso é legal porque ajuda a gente a entender não só as regras mais formais, mas também uma coisa que é fascinante. A língua não é uma coisa estática, ela está viva, sempre em movimento. Lembra daquela mesóclise que a gente viu lá no começo? Amar-te-ei sempre. Pois é, ela só acontece num cenário muito específico, com o verbo no futuro e só se não tiver nenhum fator de atração, nenhum ímã antes. Porque se tiver, como em eu sempre te amarei, o sempre já puxa o T e a mesóclise não acontece. É uma regra bem formal. E essa ideia de que a língua muda com o tempo é super importante. Regras que eram sagradas no passado, hoje, já não valem mais. A gramática, querendo ou não, corre atrás do jeito que as pessoas falam. E um exemplo perfeito disso, que muita gente viveu, foi o que aconteceu com o trema. Quem aí se lembra dos 2 pontinhos em cima do U em palavras como aguentar, linguiça, frequente? Aquele era o famoso trema. A função dele era bem simples, avisar que aquela letra U devia ser pronunciada. Mas aí veio a reforma ortográfica e, puf, ele sumiu da nossa escrita. E a regra hoje é essa: o trema foi embora de todas as palavras que são de origem portuguesa. É um último exemplo de como a língua busca se simplificar, evoluir, e a gramática formal acaba se adaptando a essa evolução. Então, para a gente amarrar tudo isso, o mais importante mesmo, a chave de tudo, não é ficar decorando listas e mais listas de regras. É muito mais sobre treinar a percepção, sabe? Observar essa força de atração das palavras, entender a lógica do ímã. É isso que vai fazer a diferença no dia a dia. E fica aqui uma provocação final. Agora que essa lógica dos ímãs gramaticais ficou mais clara, que outros padrões, que outras lógicas escondidas será que a gente consegue começar a perceber na língua portuguesa? Fica aí o convite para observar, porque a nossa língua é um sistema realmente fascinante, cheio de coisas para a gente descobrir.